Eu quero iniciar essa manifestação aqui na tribuna do Senado, nesta quinta-feira, 8 de setembro, que fomos convocados pelo presidente Renan Calheiros para apreciar matérias que perdem validade hoje como medida provisória relevante. Estamos aqui para cumprir essa determinação, embora entendamos que a data em função das eleições municipais talvez não fosse a mais conveniente ser 8 de setembro, imprensado entre o feriado da data nacional e o final de semana em que os senadores e as senadoras estão envolvidos com isso. Apesar de ter percorrido mais de 30 municípios do meu estado, sábado, domingo, segunda-feira e ontem, e em plena quarta-feira também trabalhando, eu estou aqui agora para cumprir com essa determinação da mesa do Senado Federal. Mas eu venho aqui, senadores, para hipotecar a solidariedade ao senador Cristóvão Buarque, vítima de um ataque covarde das pessoas que não respeitam a democracia. O que é a democracia? É nas disputas aceitar e respeitar o desejo e o voto da maioria. E por que o senador Cristóvão Buarque foi atacado dentro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa? Ele teve que suspender uma sessão simplesmente porque pessoas desrespeitaram um senador da República dentro da sua própria casa com cartazes de golpistas. Então, eu quero dizer, senador Cristóvão Buarque, que o senhor está em boa companhia. Em boa companhia porque nós fizemos o voto na quarta-feira com a convicção de que estávamos não só seguindo rigorosamente aquilo que a nossa consciência de cidadãos e cidadãs, o nosso dever como senadores da República, cumprimos aqui, avaliando e examinando um processo. Eu tive um trabalho, como o senador Ricardo Ferraço aqui presente e o senador Ataídes Oliveira, participamos da Comissão Especial do Impeachment, que por mais de 220 horas examinou e trabalhou, ouvindo 44 testemunhas, num relatório extraordinariamente bem detalhado, bem fundamentado, preciso na argumentação técnica, jurídica e legal, feito pelo senador Antônio Anastasia. Tudo dentro da lei. Votamos aqui, ouvimos numa segunda-feira, 29 de agosto, a ex-presidente Dilma Rousseff, que respondeu às perguntas feitas pelos senadores da forma que mais achou conveniente para ela, porque nenhum réu vai admitir culpa ou responsabilidade perante um juízo julgador, que foi o que aconteceu no plenário desta Casa. Portanto, nós decidimos com liberdade, com autonomia, dentro do regime democrático. Nada mais do que isso. Mas esse resultado não foi aceito pelos grupos radicais que atacaram o senador Cristóvão Buarque e que hoje, na madrugada de hoje, invadem uma propriedade que me pertenceu a mim e 3 herdeiras do meu marido, que quando eu assumi o mandato faleceu em fevereiro de 2011. Pois esse dito movimento social, o MST, ele próprio divulga como uma represália direta contra mim, por ter votado a favor do impeachment, a invasão de uma área rural no estado de Goiás, por 300 membros desse movimento, o MST, alegando que esta fazenda ligada, olha os termos, ligada à senadora Ana Amélia, no município de Formosa. Essa propriedade estava integrante de um espólio no inventário do meu marido, de saudosa memória, e que me faz muita falta neste momento. Pois este espólio, o inventário, não se termina enquanto não há repartição dos bens no inventário. E tampouco eu poderia pegar aquilo que ainda não me pertencia, porque não havia sido concluído o inventário, como se parte daquilo fosse meu. Não era, nenhuma parte era minha, porque o inventário não havia sido acabado. Este patrimônio eu só poderia declarar na hora da partilha deste patrimônio. É só nesta hora.
Todos sabem o que eu estou falando, todos entendem, mas a criminosa calúnia feita pelo MST em 2014, onde dizia que eu havia omitido da minha declaração de renda encaminhada à Justiça Eleitoral, eu havia omitido, e que eu depois iria omitir outras coisas, para levar ao eleitor desavisado que eu estaria cometendo uma ilegalidade. Um ataque covarde e calunioso. Esta fazenda que eu compartilho com as 3 filhas do primeiro casamento do meu marido, Ana Luísa, Carmen Dora e Cristina. Eu quero dizer que isto foi feito numa venda em 2014, agosto de 2014, e, portanto, ela só poderá, já no ano seguinte, como determina a lei, feita a partilha, meu querido presidente José Maranhão, feita a partilha no ano seguinte, como determina a lei, o que me pertenceu na minha declaração, o que pertenceram às outras herdeiras nas declarações respectivas. Quero dizer também que, por conta dessa calúnia, eu fui à Justiça. E eu, que poderia ter ganho no primeiro turno a eleição em 2014, por conta dessa calúnia e dessa difamação, porque o MST, junto com o PT, partido que ele apoia, tem uma grande prática, que é o assassinato de reputações. E fazem isso com a maior disfarçatez, burlando a lei, mentindo e caluniando. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Não me amedronta esse tipo de ação criminosa. Não me amedronta. Porque eu acredito na lei, eu acredito na democracia, eu acredito na justiça brasileira, eu acredito no meu Estado, nos eleitores que me conhecem no Rio Grande do Sul e que me recebem agora, depois do meu voto aqui pelo impeachment, me recebem de braços abertos, dizendo: parabéns, senadora, você votou como eu votaria, você votou como eu quis que você votasse, você foi a minha porta-voz, você me representa. Lá no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, onde eu ando, eu recebo a mesma manifestação. Eu não tenho o que temer. Eu tenho mão limpa, eu tenho ficha limpa também. E não é com essa calúnia que vai arrefecer. Por isso, vocês não sabem de onde vem esse sentimento antipetista. Vem dessa agressão, dessa forma criminosa de agir. 300 pessoas invadem, não é para pedir mais terra, não é para isso, é para retalhar, para me atemorizar, porque eu votei a favor do impeachment. Mas não vão me assustar, não vão, não é desse jeito. Em vez de cuidarem daqueles assentados que vão para acampamentos, e eu, como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sei o que está acontecendo. Não legalizam os terrenos, os lotes que dão nos acampamentos. Não se preocupam em levar saúde, água, educação para essas pessoas que são jogadas em áreas hostis até, porque a área de seca e não tem água para as pessoas beberem. Que movimento é este? Devia cuidar disso, daquele assentado que está lá sem assistência técnica, sem nenhuma condição de produzir. São jogados e manobrados politicamente, espalhando o terror, matando animais, incendiando máquinas agrícolas. Quando nós vimos umas cenas que causaram indignação à sociedade brasileira, com maquinário entrando numa propriedade, produzindo laranjas para exportação, gerando empregos e renda, desenvolvimento para o país, tecnologia. Os tratores entraram, foram incendiados, outros derrubaram as macieiras, tudo, destruindo tudo o que viram pela frente. Não é isso que o brasileiro quer. O brasileiro é, por natureza, um ser pacífico, um ser ordeiro. Não é isso. Ontem foi 7 de setembro. 300 pessoas invadem aqui e o MST, a primeira coisa que faz é mandar uma nota para os jornais dizendo que invadiu uma fazenda, uma propriedade rural que está ligada à senadora Ana Amélia. Eu só vou receber, só entregarei, as herdeiras e eu, só entregaremos a titulação para o proprietário. Aliás, peço desculpas à família Riso, proprietária de uma empresa produtiva, está muito envolvida com a produção, com a responsabilidade social com os seus empregados, produzindo intensamente, fazendo confinamento de gado naquela região que é muito subdesenvolvida no estado de Goiás, no norte e no nordeste de Goiás. Essa empresa da família Friso, eu quero pedir desculpas aos senhores dessa agressão que estão sendo. Vocês são inocentes, não tem nada. A fazenda já pertence aos senhores e só a titulação será transferida em 2017, quando encerrará o pagamento da última parcela dessa
dessa venda. Não se compra a fazenda, não se vende dessa forma, pagamento à vista, porque essa família não é corrupta, essa família é honesta e fez uma compra adequada às suas posses e às suas possibilidades. E nós aceitamos esta forma dessa negociação, portanto, só ela será titulada, repassada realmente o título de propriedade em 2017, porque eu não posso tomar uma decisão sozinha. E também não seria adequado que fizesse, por mais boa fé que eu tenha em relação aos compradores dessa fazenda que o fizeram numa operação legítima em 2014. É assim que eles agem. Com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Eduardo Amorim. Senadora Ana Amélia, eu particularmente tenho muito orgulho de ser um colega de Vossa Excelência aqui. Não só eu, mesmo de um estado distante do seu, mas acho que todo o Brasil sabe da sua história, sabe dos seus princípios adotados, conhece realmente a sua idoneidade, a sua honestidade e aqueles, como Vossa Excelência, que enfrentaram os poderosos, os malditos, que levaram o nosso país a uma situação de extrema dificuldades, agridem aqueles que defendem o nosso país numa situação como essa, de diversas formas. Eu também já fui vítima disso, Ana Amélia. Eu já fui vítima, só mais um minuto, presidente. Eu também já fui vítima disso, de calúnias como essa, por não declarar no meu imposto de renda. Lógico que quem declarou foi minha esposa, somos casados com comunhão de bens. Um tem que declarar, no caso ela declarou, e dizia que eu não tenho bem nenhum. O bem que eu tenho é dela, assim como que é dela também é meu. Mas na última quinta-feira, depois de termos voltado aqui e de termos dado posse ao vice-presidente, atual presidente Temer, eu, ao desembarcar no aeroporto de Aracaju, de Sergipe, também fui agredido. Tinha agredido 10, 15 pessoas, estavam lá de forma organizadas, com um vermelho, e alguns com chapéu dessa instituição aí que você mencionou, prefiro aqui não repetir. São pessoas covardes, agressores, pessoas que tentam utilizar o manto da democracia como proteção. Não é esse o Brasil que queremos, não é esse o Brasil que merecemos, para estar na mão de covardes, de medrosos. Pensa que nos assusta. Desci no aeroporto e enfrentei todos eles de forma muito tranquila, como eu sou, firme como eu sou, segui o meu caminho, mas antes de chegar ao meu carro, me agrediram não só verbalmente, mas agrediram jogando alguns ovos. No dia seguinte, no mesmo dia, melhor dizendo, foi a Polícia Federal, foi a Polícia Civil e Pestequês. Porque não são pessoas do bem, são marginais, ou talvez bandidos, que agridem, que impõem. Democracia é respeitar. Respeitar o que ganha, respeitar o que perde. Falam no mais dos 50 milhões de votos que a ex-presidente ganhou. Sim, e os outros que não votaram nela, seja que não foram às urnas ou que discordaram dos projetos dela, não merecem respeito, não merecem a cidadania. Não somos todos brasileiros. E fomos nós que cometeu algum crime. Claro que não fomos, que cometemos crimes aqui, julgamos aqui o crime de responsabilidade. Mas, assim como a sua postura, eu também tive. Não me intimidei, não me intimidarei, morro, defendo o que acredito. Porque, de princípios, esteja onde estiver, até no mundo político, aí é que a gente nunca deve abrir mão. Nunca, absolutamente nunca. Então, me solidarizo, o povo de Sergipe se solidariza com a Vossa Excelência. E não tenha medo não, senadora Ana Amélia. Não tenha medo. É a nossa obrigação, é a nossa missão. Aqui não é profissão de ninguém. Aqui é lugar de missionários. Defender o nosso país, mesmo desses covardes, desses perversos que só pensam em si e esquecem os milhões de brasileiros abandonados, esquecidos, como a senhora bem narrou aí. Não tenhamos medo. Não temos o direito de ter medo, temos o direito de enfrentar todos eles, porque tentam se aproveitar do manto da democracia e dizer que em defesa da democracia. Isso não é democracia, isso não é democracia. Isso está mais para a tirania ou para a ditadura que querem impor. Mas as pessoas de bem não têm o direito de se amedrontar nem de se acovardar para defender princípios e valores e para defender esse país. Parabéns, Ana Amélia. Muito obrigada. Eu mesmo sou um daqueles admiradores da sua postura e da sua conduta aqui nesta casa. Muito obrigada, meu caro senador Eduardo Amorim. Da mesma forma, me solidarizo com a agressão inaceitável sob todos os aspectos que foi
alvo Vossa Excelência na chegada em Aracaju, e é a única forma que tem, na falta de argumentos, na falta de capacidade de dialogar e na falta de respeito à democracia. Esta forma violenta de agir apenas faz com que as pessoas, os brasileiros, os trabalhadores, aqueles alguns que acreditam que lhes representam, também já estão perdendo a fé e a confiança de que o trabalho não é um trabalho para defender os sem terra, mas é um trabalho para impor ao país um sistema político ditatorial, um sistema político que a Venezuela está vivendo, os estertores desse sistema, em que a população é levada à falta dos produtos básicos, até sabonete, produtos de higiene não faltam na Venezuela. Então, é esse regime que este movimento defende. E nós respeitamos toda ação de quem quer que seja, respeitamos. Podem fazer, a democracia está aberta para isso. Diálogo, a manifestação legítima. Agora, não é aceitável que quebrem o patrimônio público. O que é um receptor, um coletor de lixo espalhado nas ruas de Porto Alegre? Sabe quanto eles fizeram em Porto Alegre, destruíram o gasto da Prefeitura de Porto Alegre para consertar a destruição feita pelos defensores da ex-presidente? R$100 mil. Sabe quem paga essa conta? A sociedade, o assalariado, o trabalhador, o assalariado. Aquele, aliás, 12 milhões de desempregados. Essas pessoas vão ser chamadas a cobrar. É isso que eles fazem. Quando destroem a fachada do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, de bancos privados. É esta forma democrática de agir? É isto? É este o único jeito que sabem destruir o que é? O que culpa tem um banco estatal dessa insanidade, desse gesto de agir? Eu gostaria muito que esses movimentos que invadem e destroem e causam constrangimentos, eu não sou mais, está em transferência para concluir a operação de venda dessa propriedade no estado de Goiás. Eu respeito a lei e espero que as autoridades sejam rápidas, porque é a única forma de a gente ter um estado de paz e de ordem no nosso país. Eu gostaria que esses movimentos fossem visitar a BR-116, da paralisação das obras, frutos da irresponsabilidade. Cada ano está morrendo pela paralisação das obras, da duplicação da 116 do trecho entre Barra do Ribeiro, no meu estado, a Pelotas, quase 30 mortes por ano, senador. Quase 30 mortes por ano porque as obras foram interrompidas dessa duplicação. E obras que foram anunciadas com objetivo eleitoral. Isso, eu gostaria que esse mesmo movimento que fez essa invasão, dessa forma, que ele também fosse se preocupar com as mortes havidas nesse território, ou com os hospitais que fecharam as portas por falta de recursos, que foram desviados por corrupção, muita corrupção, senador. E eu gostaria também que esses movimentos fizessem uma campanha contra a corrupção. Uma campanha limpa, uma campanha ordeira, uma campanha respeitosa e democrática. É isso que os brasileiros querem, porque nós cansamos desse, mas eu não tenho medo, não tenho medo. Então, eu só peço desculpas à família Friso e espero que as autoridades ajam também dentro da lei e essa desocupação aconteça de forma pacífica, mas eu não tenho medo. E eu estou aqui porque tenho mãos limpas e vou dar sempre, e estou dando essa satisfação aos meus eleitores em primeiro lugar, mas à sociedade gaúcha também, que merece essa explicação. Muito obrigado, senador. E obrigado, senador.